Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? É, eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Caminhos para a Ampliação da Participação de Seguros no Segmento PME. E eu sou o Thiago Aires, eu sou responsável pela Superintendência de Estudos e Projetos aqui na CNSEG. A nossa área ela é responsável pelas estatísticas divulgadas pela CNSEG, pela conjuntura, pelas projeções e também pela Comissão de Inteligência de Mercado, que é a comissão responsável pelo estudo que vai ser apresentado aqui. Eu gostaria de apresentar a Priscila Guiar, que é especialista técnica da nossa área, e ela vai moderar o webinar junto com os palestrantes, e ela foi uma das grandes responsáveis também por botar esse estudo aí na rua, então com certeza ela vai conduzir esse webinar muito bem. Então é isso, gente. Bom dia, bom webinar para todo mundo e uma excelente semana para todos e todas. Bom dia, obrigada, Tiago. Bom dia a todos e todas. Eu sou a Priscila, coordeno a Comissão de Inteligência de Mercado aqui na CNSEG. É um prazer recebê-los nesse evento, em que nós falaremos sobre a importância dos seguros para o segmento dos pequenos negócios, correspondendo aos microempreendedores individuais, às micro e pequenas empresas. Nesse webinar, nós estaremos lançando a terceira fase do estudo, Caminhos para Ampliação da Participação dos Seguros no segmento PME, elaborado pela Comissão de Inteligência de Mercado, pelo Grupo de Trabalho PME. E para falar sobre esse tema, hoje receberemos a Paula Gesta, que é gerente de produtos e inteligência de mercado da Capemisa Seguradora. Ela é membro da comissão desde o início, desde o surgimento da comissão, e foi líder do GTPME. Convidamos o Denis Pedro, coordenador do Núcleo de Pesquisa e Gestão do Conhecimento do SEBRAE Nacional, que mostrará o panorama dos pequenos negócios brasileiros. E a Daniela Benetti, sócia fundadora da Maena Inteligência Analítica, que foi parceira na elaboração da terceira fase do estudo e apresentará para a gente os resultados. As perguntas deverão ser enviadas via chat e nós responderemos ao final do webinar. Paula, seja bem-vinda, passo a palavra para você. Um bom webinar para todos. Obrigada, Pri. Bom dia a todos. A Pri já me apresentou, então eu vou abrir agradecendo a oportunidade da CNSEG, da gente estar divulgando amplamente aí esse estudo. Foi um estudo bem extenso. Agradecemos também a todos os membros e ex-membros da Comissão de Inteligência de Mercado que participaram, que contribuíram, né, para a gente ter esse resultado fantástico, e principalmente aí ao SEBRAE, pelos dados de mercado, né, excelentes dados de mercado que são ofertados aí para todos, e também a nossa querida consultoria, aí, a Maena, que fez a nossa pesquisa aí com o público-alvo, né? Então, eu compartilho aqui que a motivação para esse estudo, né, voltado para o mercado empresarial, é porque a gente vê muita pesquisa voltada para o público de pessoa física, e a gente tinha uma carência em relação a isso. Então, a comissão, ela sempre seleciona ali algumas temáticas, e foi aprovado a gente evoluir com esse estudo, e que certamente aí vai contribuir com uma visão interessante aí para o nosso mercado de seguros. E aí esse estudo, ele aconteceu desde 2019. A gente pegou pelo caminho ali a pandemia, né? Ele teve 3 fases. Então, em 2019 e 2020, a gente começou olhando os dados de mercado, e a gente utilizou muito esses dados do Data Sebrae, né, onde a gente foi possível conhecer melhor os critérios de classificações das MPEs em termos de faturamento, os segmentos econômicos, o perfil da distribuição regional, a atividade dentro de cada segmento, a motivação para empreender, o encerramento do negócio. E a gente viu que de 2019 para agora, 2025, algumas informações evoluíram, outras mudaram, e é por isso que a gente trouxe aí o Denis para poder atualizar, né, e trazer aí os dados fresquinhos para esse compartilhamento. Na fase 2, a gente passou por análise que aconteceu em 2020, 2021, a gente passou a analisar a oferta, né? O quanto que o nosso mercado hoje, as seguradoras, elas ofertam de produtos
relacionados a esse mercado. Então, a gente divulgou uma pesquisa, questionário Quant aí para as associadas da comissão, e entendemos as facilidades e as dificuldades que elas têm em relação a esse aspecto, a oferta. E na fase 3, para fechar essa visão, a gente quis entender a demanda, né, que ela aconteceu lá em 2022, 2023, e a gente teve essa parceria aí da Maena, onde a gente aplicou uma pesquisa de mercado com os donos de negócios e as corretoras de seguros, que são os nossos distribuidores, né, dos produtos de seguros, para entender como que essas ofertas oferecidas pelas seguradoras estavam adequadas, não estavam, o conhecimento das necessidades e os principais desafios desse segmento. Então, dando esse panorama, eu passo aqui a palavra para o Denis, para ele seguir aqui trazendo os dados em relação à fase 1, né, os dados de mercado. Denis. Obrigado, Paula. Um bom dia a toda a audiência. Gostaria de agradecer o convite, né? A, aí no, em nome da CNSEG, né? Agradecer aí ao Tiago e à Priscila ao convite. A gente fica muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do nosso trabalho aqui no Sebrae Nacional em relação ao nosso público aqui, né? De micro e pequena empresa, o MEI, com todos vocês. Vocês já conseguem visualizar a minha apresentação? Sim, só não está em modo Ah, apresentação. isso Aí, agora agora sim. foi. Uhum. Perfeito, gente. Então eu vou mostrar para vocês um pouco aqui do nosso trabalho, o panorama dos pequenos negócios brasileiros. Já fiquei feliz que a Paula citou ali o Data Sebrae já de início, né? Falando que é o nosso portal de inteligência, onde tem é, bastante estudos e pesquisas que nós produzimos, né? Então, para começar, eu vou falar um pouquinho aqui sobre uns conceitos que geralmente estão em todos os estudos e pesquisas que a gente faz. A gente brinca aqui que é um pouco de sebraiês, mas é importante a gente esclarecer já de início a diferença quando a gente chama de donos de negócio e pequenos negócios, né? Donos de negócio, geralmente a gente usa esse termo quando a gente usa os dados da PNAD, que é a soma de empregadores e conta própria, né? Empregadores é aqueles indivíduos que têm negócio e têm empregado. Conta própria são as pessoas que estão à frente do negócio e não têm empregado. Então, que com e sem CNPJ, né? Então, todas as vezes que a gente fala de donos de negócio, a unidade de medida é o indivíduo, não são as pessoas que estão à frente de algum negócio, estão empreendendo, né? Já quando a gente chama pequenos negócios, aí sim são a quantidade de CNPJs, né? Quantidade de empresa, a unidade de medida que é empresa mesmo. O MEI é o microempreendedor individual, MPE já é a soma de microempresa e empresas de pequeno porte, né? Geralmente a gente chama de MPE. Então, todas as vezes que a gente falar pequenos negócios, é a soma de MEI, ME e EPP, né? É a soma de MEI e MPE, ok? Vou trazer aqui de início é, a quantidade de empresas ativas que nós temos hoje, que a gente trabalha. Aqui é considerado CNPJs ativos, então temos 23.423.000 pequenos negócios, né? Eu coloquei aqui a divisão por porte, são 11 milhões de MEI ativos, a gente não considera aqueles que estão como inaptos, tá? Se você olhar no site da Receita Federal hoje, vai constar lá 16 milhões de MEI. Mas a Receita não faz a limpeza, lá tá todos, né? Todos, inclusive os inaptos. Aqui a gente considera só os que estão em atividade. Por isso que são 11 milhões. Então, 11 milhões de MEI, 8 milhões de ME e 1.300.000 de EPP. Os demais aqui são médias e grandes e também algumas micros empresas que não está na base das receitas com porte definido. Então, quando não tem definição de porte, a gente junto aqui com os demais. E esse público está distribuído
Vale ressaltar que esses números são recentes, é do dia 23/1. Nosso painel lá no Data Sebrae de empresas, ele é atualizado constantemente, né? Então, está sempre com o dado mais atual possível. Então, 51% desse volume, nesse universo de pequenos negócios aqui, estão no setor de serviços e 29% no setor de comércio. Um pouquinho menos, 9% na indústria e 7% na construção civil. A agropecuária é uma proporção um pouco menor. Eles estão distribuídos na região norte. 5% desses CNPJs ativos e formais, né, estão na região norte, 16% no nordeste, 52% no sudeste, 19% no sul e 9% deles aqui no centro-oeste. Detalhando um pouco mais aqueles 11 milhões de MEI, o grande setor, e aquela soma de ME com EPP, né, que são as MPE, por grande setor, que são os 9,8 milhões. Os 11 milhões de MEI estão principalmente no setor de serviços, né, uma proporção um pouco maior do que as MPE. As MPE 50% estão no setor de serviços, já o MEI 27% no setor de comércio e a MPE 35% no setor de comércio. Então, em relação ao MEI, a MPE tem uma participação maior no comércio e assim segue. Quando eu coloco aqui que está disponível Data Sebrae, já tem um link aqui para você entrar. Aqui você já entra nesse link, você entra direto no painel lá de empresas onde tem esses números, tá? Dá para baixar em Excel, tem várias outras segmentações lá por KNAI, por município. É super fácil de usar e bastante atualizado. Vocês podem acessar, usar à vontade. São dados que a gente deixa público, né? São dados públicos. E aí aqui eu trouxe, assim, só uma amostra de duas pesquisas que fizemos recentemente, a perfil da MPE. Aqui eu trouxe só duas questões. A pesquisa completa está disponível no Data Sebrae, né? Nesse link aqui também vocês conseguem achar essa pesquisa perfil da MPE 2024. Essa questão que eu coloquei está na tela, a gente perguntou qual é a sua ocupação antes de abrir a empresa, né? A gente entender um pouco de onde vem esse empresário, né? Esse micro e pequeno empresário. Então, a maioria era empregado com carteira assinada em outra empresa, né? Então, ganha experiência, aprende o negócio e depois abre a sua própria empresa. 8% já era MEI, né? O MEI é aquela figura que fatura até 81 mil ano, né? Então, alguns, quando extrapola né, esse limite, né, se enquadra, depois vira uma microempresa, né? Então, 8% dessa pesquisa, desse público, né, de micro e pequena empresa, eram MEI antes, né? Já quase 8% também já empreendia, mas era informal, né? Não tinha CNPJ. E outros 7% eram empregados sem carteira. Então, aí vem estudante, 6%. Então, a maior parte aqui ou era empregado, né, de, de alguma empresa, depois decidiu abrir a sua própria empresa, ou era um MEI, ou era um empreendedor já informal, né, que se empreendia, mas sem registro de CNPJ. E essa segunda questão que eu trouxe também, da pesquisa perfil da MPE, é, dois- de 2024, é a principal dificuldade do dia a dia do negócio, né? Então, aqui já está dividido entre porte ME e EPP, né? Micro e pequena empresa. Principalmente na pequena empresa, a maior dificuldade do dia a dia é com mão de obra e contratação de funcionários, né? Na MPE também, só com uma proporção um pouco menor que na EPP. Alta carga tributária, e aqui já afeta praticamente igual nos dois portes, né? A questão de conquistar clientes, vender mais, vem em terceiro ponto, e competir com os concorrentes um pouco menos. Mas a principal dificuldade é a questão de mão de obra e aí carga tributária.
Então, trouxe essas duas questões do perfil do MPE, que é uma pesquisa, e tem a perfil do MEI 2024 também, que é uma grande pesquisa também. As duas pesquisas têm uma amostra muito representativa. Quando a gente está acostumado a ver aí alguns estudos nacionais com amostra de 200, 400 entrevistas, essas pesquisas aqui têm 7.000 entrevistas, né? Porque a gente entrega o resultado para cada Sebrae estadual. Então, cada Sebrae UF recebe os resultados do seu público, né, do estado. Então, por isso que a amostra é grande. A gente faz uma amostra por UF, né, e os resultados são ponderados conforme a proporção do universo. Então, é uma pesquisa bem robusta. Acessem que ela é super ricas. Tem muitas e muitas outras questões. Eu só trouxe duas de cada, porque tem muitos assuntos aqui, senão a gente não conseguiria fazer no tempo, né? E aqui, para o MEI, a gente perguntou qual foi a sua principal motivação, assim, né, de empreender, de ser um microempresário. A maior parte é a necessidade de ter mais uma fonte de renda, né? E em 37% outra viu alguma oportunidade de negócio e se dedicou a ela, né? Uma outra pergunta também que a gente fez, né? É a mesma pergunta lá do perfil do MPE também. Algumas perguntas são as mesmas para a gente até poder comparar. Então, aqui no perfil do MEI também, a gente perguntou que antes de abrir o MEI, qual era a sua ocupação, né? Antes, também uma parte era empregado com carteira, né? E empregado sem carteira aqui. E alguns também já empreendia, mas informalmente. Aí decidiu abrir o MEI, mas em ambos os postos, né, tanto quem decidiu ser um microempresário ou um MEI, tinha uma certa experiência antes, né? Era empregado em alguma empresa anteriormente e depois abriu a sua própria empresa. As pesquisas todas estão disponíveis lá no Data Sebrae. Sempre quando eu coloco o link aqui embaixo, você acessa ou a página ou direto o painel, como foi o caso lá anteriormente. Aqui também nós temos uma pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, uma pesquisa trimestral. A oitava edição foi feita agora em dezembro, está para ser divulgada, então, como não foi divulgada ainda, eu não coloquei os resultados. Aqui por isso que a última aqui está de agosto do ano passado. Esse também é um recorte. Nessa pesquisa, a gente tem vários dados assim de se ele vende por canal digital, se ele conseguiu empréstimo ou não. Então, tem várias perguntas mais assim de monitoramento, né, do pequeno negócio. E essa aqui é uma que a gente tem um histórico grande, eu quis colocar, que a gente pergunta o faturamento do mês aqui da pesquisa em relação ao mesmo mês do ano passado. Nesse caso aqui da oitava edição, era agosto de 24 comparado com agosto de 23. A gente pergunta se esse faturamento dele aumentou, diminuiu, permaneceu igual, ou ele não sabe responder, não quer responder. Então, aqui 36% do público disse que o faturamento nesse período, em relação ao período anterior, diminuiu. Para 30% do público, né, falou que o faturamento aumentou e 27% permaneceu igual. Então, aqui está bem divididinho, mas para uma proporção maior que o faturamento diminuiu no ano passado em relação ao ano anterior, nesse período aqui, considerando agosto, né? E aqui é o conjunto, né, da amostra, que são os pequenos negócios, né, o MEI e MPE. Abrindo o resultado só para MPE é um pouco pior, 39% diz que diminuiu, e o MEI 34%. Quem falou que aumentou também aqui, se a gente abrir para MPE, também tem uma proporção maior de MPE que diz que o faturamento aumentou em relação ao ano anterior, e o MEI um pouco menor. Então, também é só uma amostra para vocês verem como isso vem evoluindo ao longo do tempo.
E aí, para aqueles lá que responderam que aumentou ou diminuiu, a gente pergunta qual foi essa variação, né? Ele responde um número. Aí a gente faz uma média, uma média dessa variação, considerando zero aqueles que colocaram que não, que permaneceu igual, né? Que não teve variação. E aí a gente tem esse resultado, né? Por porte, Brasil, e aí a gente abre também por segmento de atividade, né, por setor aqui de atuação do respondente. Então, nesse período de agosto, né, do ano passado, o que estava assim, com faturamento positivo, né, que estava uma situação um pouco melhor, era academia de atividades físicas, serviços pessoais, indústria alimentícia, agronegócio, pet shop e veterinárias e serviço de saúde. A indústria de base e outros aqui vem, a média geral do Brasil, do resultado aqui foi 4%, né, de todos os respondentes, e os segmentos aqui com pior desempenho nesse período era o setor de energia, economia criativa e moda, e outros segmentos da indústria aqui, e beleza. Então, esse monitoramento a gente faz até o ano passado trimestralmente, de forma trimestral. Também tem uma página específica, clicando aqui você vai é, acessar a página dessa pesquisa, onde tem infográficos, tem apresentações detalhadas, tem os principais resultados numa página bem legal, lá no Data Sebrae. Agora, falando um pouquinho de donos de negócio, né? E comparando aqui também com pequenos negócios. A gente percebe aqui desde 2008, nessa linha de cima aqui, são os donos de negócio, aquelas pessoas que estão à frente do negócio, né? Que a gente capta pelos dados da PNAD. Tem que ter uma certa estabilidade, né? Aqui, na época da pandemia, deu uma caída, depois ficou nessa faixa de 30 milhões, né? Esse último dado aqui não é do ano fechado, não. É do segundo ou terceiro trimestre do ano passado. E comparado aqui com os pequenos negócios, CNPJs ativos, vocês percebam que no início era uma quantidade de empresas formais era bem pequena, né? Com o advento do MEI aqui, isso deu um up, e agora a diferença é um pouco menor, né? Então, tem mais, ainda tem muitos empreendimentos informais, mas com o MEI teve uma formalização bem grande. É para vocês terem também uma noção desse universo de donos de negócio. A gente tem um estudo sobre empreendedorismo informal e tem outros, empreendedorismo por faixa de renda, por raça cor, tem para entender esse público que empreende, né? O número de pessoas que estão à frente do negócio, a gente faz vários recortes, eu trouxe um deles aqui, que é do empreendedorismo informal, para vocês terem uma ideia, daqueles 29,9 milhões de donos de negócios, 20 milhões não têm CNPJ, são informais, né? Esse dado aqui do gráfico está de 2015 a 2023 ainda. Mas essa proporção não, vocês vejam que não muda muito. Só na época da pandemia, informais aqui deu uma caidinha, mas o número de formais também não cresce tanto. E esse estudo também está, e vários outros, está nesse link aqui do Data Sebrae do tema empreendedorismo. E aqui eu trouxe também outro estudo de rendimento médio, que tem também cruzando o rendimento médio desses donos de negócio por vários recortes. Ele está no tema aqui no Data Sebrae de mercado de trabalho. Isso aqui foi, né, preço constante, foi colocado a correção inflacionária, mas percebo que ainda não superamos um nível que conseguimos lá em 2020 aqui para o empregador. Empregador é aquele dono de negócio que tem algum empregado. Então, o rendimento médio dele aqui no último trimestre de 2023 era 7.500, né, por mês, enquanto que o conta própria, 2.500, que é o rendimento médio captado pela PNAD, né?
por conta própria, quase uma linha reta, né? Não tem muita evolução, porque geralmente é ele mesmo, né? Não tem empregado, é ele empreendendo sozinho, mas é um nível de renda baixo, né? Desse pessoal. Aí, cruzando lá quem é formal com informal, quem é formal tem um rendimento muito maior. Então, eu trouxe só alguns recortes para vocês entenderem essa dinâmica. E todo esse público, agora aqui mostrando um pouco da arrecadação que as pequenas empresas, aqueles que têm CNPJ, contribuem aí para a economia e para o governo principalmente, né? A gente vê uma crescente de arrecadação de impostos desse pessoal do Simples Nacional, né? Grande, em bilhões aqui, né? Vem esse dado de 2024, o que está disponível da Receita é até de outubro de 2014, então vem 172 bilhões, fechando o ano de 2023, de arrecadação de impostos, e até outubro 156 bilhões de reais. E esse recurso ele é distribuído para 76% vai para o governo federal, né, para a União, 13% para estados e 11% para o município. E são dados da Receita Federal que estão públicos, né? Só pesquisada. Só vocês terem uma ideia da magnitude desse universo, né, de pequenos negócios em termos de arrecadação de impostos para o governo, estado e município. Aqui é outro estudo bem interessante que a gente faz, junto com a FGV, a equipe do IBRE, da participação dos pequenos negócios no PIB. A gente utiliza a variável de valor adicionado, né, como proxy, e separa só a parte empresarial. Então, nesse estudo, que está disponível aqui nesse link da biblioteca, lá está com o nome de participação das MPE na economia, tem um relatório nacional e um relatório com resultados por UF, que detalha até nível de alguns setores. Lá explica a metodologia direitinho, mas basicamente a gente tira o governo e separa o que é empresas mercantis num bolo e qual é a participação da micro e pequena empresa na geração de riqueza, né, no valor adicionado. A gente tem esse histórico de levantamento. O primeiro foi feito Sebrae e IBGE lá em 85. Depois, daqui para frente, a gente fez junto com a FGV, né, com o IBRE. Então, a participação da micro e pequena empresa veio aqui de 2010 até 2016 crescendo e a partir de 2016 veio caindo gradualmente aqui até chegar aqui em 2021 com uma participação de 26,5%, né, do PIB, que a gente chama. Esse estudo foi realizado o ano passado. Por que tem dados só até 2021? Porque as contas regionais do IBGE, né, abre os dados até 2021, né? É diferente das contas nacionais. Então, para abrir para o Estado, fazer todos os cálculos por UF, a gente tem só até 2021, por enquanto. Então, esse estudo também está disponível lá, é um estudo bem interessante, tem infográfico, tem apresentação. Então, esses 26,5%, né, da participação da MP no PIB, ele é principalmente do setor de serviços e comércio. O comércio vem perdendo um pouco de participação aqui, né, nesses últimos anos aqui. A construção, hora sobe, hora desce. A extrativa mineral ganhou peso no último ano. Indústria de transformação também ficou praticamente igual. E serviços caiu um pouco a participação também. E como as micro e pequenas empresas estão principalmente no comércio e serviço, quando cai a participação do geral, né? Em termos de UF, essa participação é bem assimétrica. Vocês notem aqui que tem o Pará com 16% e outros municípios aqui, que Tocantins, Roraima, Mato Grosso, com 45% praticamente, né? 44%, 45%. Isso é bem interessante porque isso depende muito da estrutura produtiva do Estado.
Por exemplo, o Pará não é muito diversificado e depende muito da Vale, né, de algumas indústrias de mineração. Por isso a participação da MPE aqui é bem pequena em relação a outros estados, como Santa Catarina, que é mais diversificado. Aqui, nesse gráfico, você pode ver essa composição, né, do PIB por UF, né? Esse azul escuro é comércio, aqui serviço, e depois as outras pontas aqui cinza, o outro azul e o verdinho são construção, indústria, transformação e extrativa mineral. Então, são a parte industrial. No DF, aqui, participação maior de serviços, né, como todos sabem, né? Outros aqui, né, de pegar aqui o Tocantins, grande participação do comércio, pequena participação da indústria. Mato Grosso, grande participação no comércio, uma, de serviço nem tanto, tem uma indústria de transformação também. É, a tendência é quando o Estado tem uma participação maior, comércio e serviço, ele tem uma participação maior no PIB, né, das MPE. Ali, quando tem uma participação maior na indústria, as médias e grandes empresas têm uma participação maior, né? Geralmente é assim, mas depende muito da estrutura produtiva, né? Se é uma estrutura mais diversificada, a participação da micro e pequena empresa também pode ser grande, né? No estudo disponível da Sebrae explica direitinho, e esse mesmo estudo, naquele mesmo link, ele traz, além do valor adicionado, a questão da produtividade de cada porte aqui nesses últimos anos. A produtividade é calculada pelo esse valor adicionado por pessoa ocupada. Então, esse número aqui é como quanto uma pessoa gera, né, de valor adicionado na empresa. Então, na micro e pequena empresa, nas MPE, que é esse azul escuro, uma pessoa gerava 60 mil aqui de valor, 60 mil reais de valor adicionado na economia, e em 2021 passou para 62.600. Ela é bem menor que a média empresa, também é muito menor que a grande empresa. Isso é natural, né? O importante aqui é que essa diferença, que era de 57, passou para 54, diminuiu, né, nesses anos, né? Ou seja, então a produtividade da micro e pequena empresa ela é 46% da média grande empresa, da grande empresa aqui, se, se pegar esse valor com esse, né? E é totalmente. E outra coisa que podemos observar também, que eu esqueci de falar, que a produtividade da grande caiu um pouquinho aqui, né, no período, e da média era 106, caiu para 100, depois ficou em 103. E aí a média e grande empresa tem mais ganho de escala, são mais intensivos em capital, né? Então é natural que como tem mais né, máquinas, equipamentos, seja mais produtivo, né? Outro dado que a gente tem também, que a gente estuda, é a questão do emprego, baseado nos dados da RAIS. Esse infográfico também está na página lá do Panorama do Emprego. Esses números aqui são ainda da RAIS 2021, mas com os dados de 2022, não, essa estrutura não muda muito. Por exemplo, em 2021 tínhamos 18 milhões de pessoas ocupadas nas MPE. 2022, esse número foi para 19,3, que representa 52% do total, né? Então, de todos os empregos gerados nas empresas, 52% estão na MPE, né? 53% na empresa de pequeno porte, 47% nas microempresas. 41% são mulheres e 49% homens. Então, isso não muda muito. Em breve teremos também um painel novo com os dados da RAIS 2022 e 2023 separado, porque teve mudança metodológica, né?
Então, resumindo, para fechar, as micro e pequenas empresas representam cerca de 95% do total de empresas formais do país, né? Às vezes 95, às vezes 96. Elas geram 52% do total de empregos formais do país, né? São cerca de 19,3 milhões de empregos nas MPE, como eu acabei de mostrar ali no slide anterior. São muitas empresas para todos os municípios, né? São muito importantes em tempos de crise. A gente fala que as MPE, né, os pequenos negócios, funcionam como colchão de amortecimento de crise, que segura o emprego, né, na época de crise. Portanto, o Fomenta as MPE é uma estratégia, uma medida estratégica para conter os efeitos de uma crise econômica. As MPEs são responsáveis por 42% da massa salarial, né? Ou seja, em cada R$ 100 de salário, 42 são pagos nas MPE, em média. Participação das MPE no PIB de 26%, conforme eu coloquei, principalmente nas atividades de comércio e serviços, né? Só para ter, em termos de comparação, nos países da OCDE, essa participação da MPE é em média 40%, e em alguns estados já atinge né, esse nível. A produtividade das MPE é de 46% da grande empresa, né? Ou seja, as MPS estão concentradas no comércio e serviços e são intensivas em mão de obra, né? Que dificilmente exigem ganhos de escala. Já a indústria, como eu tinha dito, tem mais intensivo em capital, e aí tem ganho de escalas e uma concentração maior, né? E uma maior produtividade que é estrutural e normal. As MPS são fundamentais na formalização das atividades empreendedoras e geração de emprego e renda, né? Mostrei lá no gráfico também que nós saímos de 3,2 milhões de pequenos negócios em 2009 para 22 milhões em dezembro de 2023 e hoje estamos com 23,4 milhões, né, de empresas formais. Então, eu gostaria de convidá-los para todos acessarem o Data Sebrae. Lá nós já temos um IA com chat que responde todo o conteúdo que tem no Data Sebrae. Você pode também ter um assistente aqui virtual para consulta de algum número, algum dado, alguma informação, ele funciona direitinho, né? No datasebrae.com.br. Aí você escolhe se você quer explorar sozinho ou com a ajuda da IA, e aí vai abrir umas páginas específicas. Muito obrigado. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas. Fico à disposição também para responder algum questionamento. Obrigado e volto a palavra para a Paula, né? Obrigada, Denis. Excelente panorama aí da fase 1, dos dados de mercado. E eu continuo aqui agora falando um pouquinho sobre a fase 2, que é a visão da oferta, né? O que as seguradoras enxergam sobre esse mercado. Pode passar. Então, como eu falei, a gente fez uma pesquisa com as empresas associadas, né, da SIM, e atingimos um market share de 36%, considerando ali o prêmio direto na época de 2020. E a pergunta que a gente fez para elas é se elas comercializam seguros voltados para MPEs. E 90% disse que sim. Então, a gente entende aí que os resultados desse questionário aí abrangem informações relevantes. Pode seguir, por favor? Pode passar? Tá, a gente vai trazer aqui direto os resultados. Conforme eu falei, 90% das empresas respondentes elas possuem atuação nesse mercado de MPEs e que a grande maioria das empresas respondentes possui produtos para esse segmento concentrado em ofertas em duas linhas principais. Uma que é o seguro de vida empresarial e o seguro compreensivo empresarial. Então, uma relacionada aos funcionários e outras relacionadas à estrutura, né, de bem da empresa. E 70% dos respondentes entendem que suas empresas possuem espaço para melhorar a atuação
e performance de vendas dos seus produtos voltados para as NPS, o que demonstra a importância de identificar gaps e melhorias no setor. Então, essa etapa ali de venda, acho que é uma ação incansável, né? E a gente sempre acha que tem espaço para melhorar. Os momentos de maior dificuldade para as empresas eles estão concentrados entre a distribuição e a prospecção do produto, citados por 7 empresas das 10 respondentes. Então, ali, aqui nessa questão, a gente perguntou assim, a etapa do processo de uma cadeia, né, de valor ali da desenvolvimento, né, de um produto. Então, é distribuição e prospecção onde tem as maiores dificuldades. E essas dificuldades, elas estão concentradas no próprio público MPE, seja por conta de falta de conhecimento ou pela falta de interesse em soluções de proteção. Então, aqui também a gente colocou uma série de questões, né, que poderiam ser as principais dificuldades, e aí vimos que conhecimento e falta de interesse do próprio público é um desafio muito grande na visão das seguradoras. As ações que estão sendo tomadas para solucionar as maiores dores, elas estão concentradas em realizar uma revisão periódica de produtos e de ferramenta de comercialização do produto. Então, no que as seguradoras conseguem melhorar, então estão sempre revendo o produto, melhorando, trazendo mais características, mais componentes para o produto para atender às diversas necessidades e também melhorar ali aquelas ferramentas de comercialização que a gente fala, são os simuladores, são os cotadores, enfim, trazendo agilidade, facilitando ali as contratações. E a implementação e a melhoria de treinamentos nos canais de distribuição é a ação mais tomada pelas empresas a fim de enfrentar os momentos de dificuldade na oferta. Então, o tempo todo também investindo ali em treinamentos. Quando a gente fala de canais de distribuição, a gente está falando aqui principalmente dos corretores de seguros. A contratação e a concepção dos produtos são as principais etapas de facilidade para a oferta do público PME. Então, foi isso que eu falei, foi um investimento sempre na melhoria de produto e na fase de contratação. E o maior interesse na oferta do produto pelo canal de distribuição, né, pelos corretores, e o processo eficiente de contratação dos produtos são os pontos fortes do momento de se ofertar o produto, na opinião dos respondentes. Então, o mercado segurador enxerga aí que os corretores eles estão realmente interessados e dispostos ali, e esse processo eficiente ajudando aí no processo. Então, realmente, no que a gente viu no outro slide, o desafio, na visão das seguradoras, fica muito relacionado a estimular, né, em promover mais o conhecimento, estimular o interesse dos donos de negócio. E que 90% dos respondentes mencionaram que realizam monitoramentos constantes da concorrência, o que reforça a preocupação também na diferenciação do produto frente a outros players. E para o monitoramento, inúmeras frentes foram citadas como aspectos principais, desde revisão de preço, serviços ofertados, até a própria remuneração do produto. Então, é isso, né? Acho que essa visão das seguradoras, dando um spoiler aí do que a Daniela vai trazer aí na visão da demanda, fica aí um desafio realmente de estimular mais ações para promover o conhecimento e o interesse dos donos de negócio para as nossas soluções aí voltadas, né, de seguros voltadas para o mercado. Então, eu passo a palavra aqui para a Dani, que ela vai falar um pouco mais, aprofundar aí a visão aí dos donos de negócio e dos corretores. Pronto, acho que vocês já me ouvem, né? Obrigada, Paula. Primeiro, pessoal, bom dia para todo mundo. É um prazer muito grande poder estar aqui falando com vocês. Estou compartilhando a minha tela, acredito que vocês já estejam vendo também. Eu sou sócia fundadora da Maena. Maena é uma empresa de inteligência e pesquisa de mercado. E aí, qual foi o trabalho que nós fizemos junto com o grupo ao longo aí do ano, né, de 2023? A gente desenvolveu uma pesquisa de mercado em 2 fases. Deixa eu ver, pronto, agora sim. A gente desenvolveu uma pesquisa de mercado em 2 fases. E aí, como é que foi esse trabalho? Primeiro, nós selecionamos, né, sorteamos alguns empresários, micro e pequeno empresários,
para conversar de forma qualitativa. Então, a gente fez entrevistas ali de 50, 60 minutos com alguns empresários para conseguir coletar a visão deles, e depois a gente falou com alguns corretores também. Então, a gente trouxe a visão do empresário e do corretor para complementar esse ecossistema que o grupo de trabalho veio desenvolvendo aí desde 2019. Depois que a gente fez esse trabalho qualitativo com o objetivo de escutar as pessoas, deixar elas explicarem, mergulhar um pouquinho no pensamento desses empresários e desses corretores, a gente foi para uma fase quantitativa de pesquisa. E aí, para a gente medir o que é maioria, o que representa uma parcela grande, o que representa uma parcela pequena dentro do todo que foi mapeado. Tá? Qual que é o objetivo da nossa pesquisa? A gente tinha duas coisas principais ali para entender. A adequação das ofertas, tanto na visão do micro e do pequeno empresário, quanto na visão dos corretores, e as necessidades desses públicos. O que o empresário precisa, o que o corretor precisa para a gente né, desenvolver produtos e serviços e soluções aí cada vez mais próximas à necessidade deles. Quando a gente faz pesquisa, a gente fala com uma parcela de pessoas, certo? Então, a gente conversou aí, juntando fases qualitativa e quantitativa, a gente conversou com mais ou menos 100 empresários e em torno de 170, 175 corretores, mais ou menos. Eles estão distribuídos bonitinho, então a gente conseguiu mapear o microempreendedor individual, a microempresa, a empresa de pequeno porte, o corretor que já tem muita experiência, um corretor com menos experiência, empresas do comércio, do serviço, da indústria. Então, a gente tem uma miscigenação aí, a gente conseguiu representar um pouquinho todos os setores que nos interessavam, tá bom? Dani, Estamos trazendo... Pois não. Dani, Priscila, deixa eu só te interromper um minutinho. É que tem umas tarjas pretas na apresentação. Eu pedi para ver se pode descompartilhar e compartilhar novamente para ver se elas passam, né? Tarja preta, vamos ver aqui, ó. Parei e Isso. vou colocar de novo. Então, vamos ver se melhora. Mudou? Não, Ué, não. estranho. Tenta De tirar novo. do modo apresentação para ver se é isso. Vamos outra vez. Aqui. Estou compartilhando a minha tela toda, do jeitinho que ela está aparecendo aqui para mim. Ó, tá sumindo. Peraí. Tá sumindo? Sumindo. Então, ainda tem e do lado, nas laterais. Em cima, uma pequenininha. Meu Deus, é coisas do ao vivo, tá. né, pessoal? Exato. Deixa eu ver aqui, ó. Vou tentar de uma outra forma. Vamos ver assim. Assim mudou? Não. Porque essas coisas, elas realmente não existem, né? Exato. Dani. Vamos ver. Oi, Dani. Juliana aqui, desculpa interromper. Oi, Ju. Não sei se você está com o chat aberto aí do Zoom, tá? Eu tô com chat. Toda e qualquer ferramenta do Zoom que estiver aberta, enquanto você estiver compartilhando, ela vai deixar uma tarja cinza na sua apresentação, tá bom? Então vamos ver, ó. Eu tirei o chat, não tenho mais nada aberto. Vamos Tá. tentar de novo. Foi? Não. Tem alguma agora outra escureceu a tela. ferramenta que esteja aberta no seu computador? Absolutamente nada. Eu estou só com o Zoom e o PowerPoint aberto. Entendi. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Share. Aí eu tô aqui entire screen. Deixa eu ver assim se melhora. Foi? Vocês devem estar vendo o meu Zoom e agora Não, eu agora- entro na apresentação.
Não, tá tudo cinza. Quer que eu compartilhe por aqui? Pode ser, Pri, e aí eu vou ter que Tá, pedir para você ir, tá, troca, tá? ok, tá. Deixa eu tentar compartilhar. Ok, então eu vou falando, Priscila, vou direcionando aí a hora que você pode mudar o slide, tá? Ok. A gente já estava ali no índice, então pode caminhar um pouquinho para nós. E aí, pessoal, pode passar, Pri. Vamos lá até A o gente não índice. tinha visto. Pronto, aí. O que a gente vai ver aqui nesses slides nos próximos minutos? Um recorte do trabalho que foi feito, tá? É um trabalho denso, é um trabalho com muitas pesquisas, muitas perguntas. A gente fez um recorte de forma a responder cada uma dessas áreas de interesse. Então, a gente vai primeiro começar entendendo como esse empresário se tornou empresário. Então, isso vem muito alinhado com o que Denis apresentou para a gente agora há pouco, quer dizer, existe uma parcela grande, né, dos micro e pequenos empreendedores que já foram CLT um dia, que já trabalharam um dia. Então, como é que ele chegou a empreender? Como é que ser empresário chegou na vida dele? A gente vai entender um pouquinho o mindset empresarial, então, quais são as preocupações, o que algumas coisas significam para os empresários. Qual é a relação e a proximidade deles com as ofertas de seguro para PMEs existente hoje. Então, o que ele tem, o que ele não tem, o que ele conhece, não conhece, o que poderia existir. O significado de seguro, por que ter um seguro? Então, por que isso faz sentido ou não faz sentido ali dentro do negócio dele? Como é que é essa jornada de contratação? E depois a gente fala um pouquinho de apoio aos corretores. Até o item 6, tudo que a gente vai trazer a visão do empresário e a visão do corretor a respeito desse assunto, tá? Do corretor, aqui a gente teve ali, né, 170 corretores sorteados e entrevistados, então eles vêm aí para dar, para complementar essa visão para nós, tá bom? Pri, pode passar. E aí a gente vai começar mapeando ali. A gente perguntava para as pessoas, né? Como é que você se tornou empresário? Como é que o empreender chegou na sua vida? E aí a gente aprendeu que empreender não é a primeira experiência profissional dessas pessoas. Denis trouxe para a gente reforça isso aqui. A grande maioria deles já tem uma experiência profissional antes, algo acontece ali dentro e faz com que ele vá empreender, faz com que ele vá trabalhar por meios próprios, né? O que acontece? O que acontece ali na vida dessas pessoas que é o gatilho para que ele vire um empreendedor? Basicamente, três coisas. A primeira, ele estava trabalhando em algum lugar, esta empresa passa por alguma mudança, por alguma reestruturação, por alguma modificação, e ele precisa sair dali. Então, a gente traz, por exemplo, a falência das empresas, a gente tem mudanças societárias que a pessoa não se encaixa mais, aí ela acaba saindo. Então, eu estou empregado, a minha empresa passa por alguma movimentação e eu preciso sair. Ao invés de ir procurar um outro trabalho, eu opto por empreender. A gente tem o segundo gatilho, que representa uma parcela desses empresários também, que é uma baixa motivação no emprego. Eu estou trabalhando, eu tenho ali, né, a minha função, tá tudo bem na minha empresa, estou vivendo aqui a minha rotina, mas não estou bem, não estou feliz, estou insatisfeito, não estou completo sob o ponto de vista profissional. E aí essas pessoas têm esse movimento de saio daqui de onde eu estou e não estou feliz e vou empreender, vou trabalhar no meu negócio. E a gente tem aquelas pessoas que se tornam empresárias meio que não é acidente, mas o plano inicial era preciso ajudar no negócio da minha família. Minha família tem um negócio, precisa da minha ajuda, eu vou lá para ajudá-los por um tempo. E esse provisório acaba se tornando permanente. As pessoas entram para ajudar no negócio ali da família
e acabam ficando, acabam assumindo o negócio à medida que o tempo vai passando. Então, são basicamente os três gatilhos que levam um profissional a empreender. Pode passar para a gente, Pri? Essas coisas a gente levantou de forma qualitativa, né? Aí, o que a gente fez? A gente perguntou para eles, poxa, como é que foi o seu planejamento para começar esse negócio? E ele contou algumas coisas para a gente que a gente foi quantificar, a gente foi medir isso na fase quantitativa depois. E o que a gente viu? Que a preparação para começar um negócio, ela requer algumas providências do empresário. Quais são as principais coisas que esses empresários fazem quando estão começando os seus negócios? A gente tem ali, ó, contrata-se um contador, uma empresa de contabilidade, então 65% dos empresários entrevistados falou, ó, uma das coisas que eu fiz na fase de planejamento foi contratar um contador. Ou faz um levantamento, ou não, né? Pode ser ou, pode ser e, faz um levantamento de quais vão ser os custos da minha empresa. Então, a gente tem ali 64% das pessoas que passa por uma análise dos custos, uma análise das despesas, antes de começar o seu negócio. Depois a gente vê que outras coisas acontecem também. A gente vai ter empresários que nessa fase de planejamento vão fazer uma análise da concorrência, vão já começar a olhar e buscar por fornecedores, vão fazer um mapeamento de risco, vai abrir uma conta no banco. Então, a gente tem algumas coisas que acontecem. E o que eu queria chamar a atenção de vocês? A gente tem, ó, que aqui eu não estou mais apontando, né? Mas a gente tem ali embaixo, com 26%, 26,7% do todo, empresários que estão falando assim: olha, fez parte do meu processo de planejamento contratar algum tipo de seguro empresarial. E a gente vai ter 21% de pessoas falando: olha, fez parte do processo de planejamento contratar algum tipo de seguro para as pessoas que vão trabalhar comigo. Então, o seguro, ele entra na fase de planejamento dos negócios? Entra. Numa parcela pequena, a preocupação principal, inicial do empresário, não é necessariamente o seguro. A gente vai ter ali um quinto, mais ou menos, desses empresários olhando para seguro já na fase de planejamento. Quem que olha um pouquinho mais para seguro? O setor de comércio. Então, se a gente vê ali na coluninha do comércio, a gente vai ver que 39% dos empresários do setor de comércio contratam algum seguro já logo ali no início das suas atividades. Então, a gente sai de uma média geral de 26,7%, e quando a gente olha para o setor de comércio, temos ali quase 40% dos empresários já buscando seguro logo no início dos seus negócios. Pode passar, Pri. O que a gente viu, né? Quando a gente foi falar com os corretores, poxa, entendemos ali onde é que entra o seguro no início dos negócios, na fase de planejamento, como é que o empresário olha para seguro. Aí a gente foi entender com o corretor. Corretor, fala para mim, né? Qual que é o gatilho de um empresário que vem buscar um seguro? Como é que é essa busca? O que você sabe sobre isso? E os corretores reforçam para a gente. Na verdade, o que os corretores entrevistados trazem? Quando o empresário vem buscar um seguro para o seu negócio, pode ser, na maioria das vezes, ele passou por algum tipo de sinistro. Ele teve ou ele testemunhou alguém tendo algum tipo de problema que acende ali aquela luzinha de preocupação na cabeça dele. Então, os corretores reforçam isso para a gente, ó. O empresário, ele vai vir buscar um seguro quando ele viu ou quando ele passou por um roubo, por um incêndio, por algum tipo de sinistro. Aí, o que o corretor vai fazer dentro dessa abordagem? Os corretores eles vão priorizar fazer o quê? Entender do negócio desse empresário. Me fala um pouquinho do seu negócio, porque esse empresário ele vai vir com uma demanda, ele vai chegar falando: olha, aconteceu alguma coisa, eu quero um seguro para isso, e é a oportunidade que o corretor tem de entender aquele negócio e oferecer
outras soluções que, eventualmente, o empresário ali não tenha pensado sozinho, certo? Lá no final, o que o corretor vai fazer? Ele vai apresentar aquela cobertura ideal que vai suprir todas as necessidades daquele negócio, não necessariamente só aquilo que o empresário veio buscando, tá bom? Pode passar, Pri. Entendemos um pouquinho como é que é o início dos negócios e a realidade dos seguros dentro desse todo, certo? Vamos entender agora o pensamento desse empresário. A gente perguntava, pode passar, Pri, a gente perguntava assim, ser empresário traz alguma preocupação? Então, eu não estou falando das dificuldades, dos desafios ali na rotina do dia a dia, não. Eu estou falando, você tem uma preocupação sendo empresário? Tem alguma coisa que te preocupa mais, que tira o seu sono? E o que a gente vai ver? Que o MEI, o micro e o pequeno empresário, eles têm muitas preocupações centradas na perspectiva financeira. Então, ele vai falar: olha, eu me preocupo com a estabilidade da demanda, eu me preocupo em cumprir com as minhas obrigações, então, pagar tudo que eu tenho para pagar, arcar com todas as minhas despesas, manter a minha carteira de clientes, receber dos meus clientes, porque eu sou um negócio pequeno, a inadimplência me afeta, né, de forma importante, a carga tributária, as legislações, todas elas, mudanças de governo. Então, são coisas que representam ali os empresários de uma forma geral. Ainda na perspectiva financeira, o que a gente ouviu? Mas a gente ouviu de forma pontual, um ou outro empresário falando. Me preocupa o furto dos meus carros ou da minha carga, e me preocupa futuro, aposentadoria. Eu sou um empresário, um MEI, como é que vai ser o meu futuro? Então, as preocupações que de alguma forma tocariam ali de forma mais direta as ofertas de seguro, elas são mencionadas de forma pontual como uma preocupação inicial do empresário. A perspectiva de processos também tem ali algumas preocupações. Então, poxa, o meu negócio é pequeno, a minha empresa depende muito de mim, eu tenho que fazer tudo, é uma dificuldade de delegar. Então, os negócios pequenos dependem ali do dono mesmo. Ele tem que estar disponível para a empresa 24 horas por dia, e uma empresa de forma pontual, pela característica do negócio, falta de energia elétrica é uma coisa que traria um problema grande para ele. Então, olha a preocupação desse empresário, pensando ali, dada a natureza do negócio dele, a falta de energia elétrica preocupa ele, impacta ele de forma significativa. E na perspectiva pessoas, a gente vai ver faltas no trabalho. Então, de novo, o negócio é pequeno, existe uma dependência das pessoas de uma forma geral, mais do dono, claro, mas uma dependência das pessoas de forma geral. Então, quando eu tenho um funcionário que falta, isso é um problema, e acidentes de trabalho aparecem ali de forma pontual também. Então, quando a gente olha para essas preocupações, a gente tem algumas preocupações que têm uma conexão direta ali com as ofertas de seguro. Pode passar, Pri. E aí a gente perguntava para eles assim, deixa, antes de eu mudar, deixa eu fazer uma abertura aqui por setor de atuação. Olha só, quando eu queria destacar aqui para vocês o setor de serviços, os empresários do setor de serviços. Quando a gente fala em uma preocupação na perspectiva financeira, é o meu futuro, é a minha aposentadoria, a gente sai lá no meinho, Pri, se você puder apontar para o pessoal para ajudar, a gente sai de uma média de 10,5%, 11% dos empresários que se preocupam com isso, e quando a gente vai lá para o setor de serviços, a gente vê quase 22% dos empresários se preocupando com isso. Então, a aposentadoria e os acidentes de trabalho são uma preocupação mais incidente no setor de serviços do que nos demais, tá bom? Isso eu queria passar para vocês também. Pode passar, Pri. E aí a gente perguntava para eles assim, tá? Cumprir com os compromissos financeiros é uma preocupação sua. O que você faz para se proteger disso? Você tem alguma coisa? Você toma alguma providência? Ou você conta com algo que pode te proteger desta sua preocupação?
Era isso que a gente perguntava para eles. E aí, pode fazer aparecer aí, Pri, o que a gente vê? Quando a gente fala cumprir compromissos financeiros, a inadimplência dos clientes, qual que é? O que o empresário sabe fazer sozinho? Como é que ele consegue se proteger disso? Ele faz uma reserva financeira, tenta guardar um pouquinho ali mais de dinheiro todo mês por conta do cumprir os compromissos financeiros. Como é que ele se protege da inadimplência dos clientes? Ele se protege antes. Eles fazem consultas no CNPJ para ver se aquele cliente tem algum tipo de restrição ou representa algum risco na hora de fazer aquela negociação comercial. Os seguros, eles vão acabar entrando como forma de proteção ali, quando a gente fala do furto de carro. Então, olha, o furto do carro é uma preocupação. Como é que você se protege? Com o seguro. E a aposentadoria, futuro, é uma preocupação. Como é que você se protege? Com o seguro de vida e plano de previdência. Então, o seguro, ele aparece, sim, como uma possibilidade de proteção quando a gente fala do furto e da aposentadoria. Outras preocupações ali, o seguro, ele não é compreendido como, pelo menos ainda não, compreendido como uma forma de preocupação, tá? Pode passar, Pri, porque lá na perspectiva de pessoas, a gente também perguntou para eles. Acho que você pode dar mais um enter aí, joia. Na perspectiva de pessoas, a gente também perguntou para ele, tá? Como é que você se protege de acidente no trabalho, dessa preocupação? É uma preocupação que você tem, o que você faz? Ah, eu faço treinamentos de conscientização, reforçando o cuidado. Então, tem que usar EPI, tem que tomar cuidado, nananã. O seguro, ele acaba não sendo visto como uma forma de proteção quando a gente fala do acidente de trabalho. Falta no trabalho, eles falam ali de mais profissionais, né? Eu tenho que ter ali um backup, eu tenho que ter um autônomo para poder cobrir aquele que faltou no trabalho. O que a gente vê quando a gente fala da perspectiva de pessoas junto com o micro e o pequeno empresário? Esse sentimento de proteção das pessoas, ele é realidade quando o empresário tem principalmente quando, né? Não dá para generalizar, mas principalmente quando o empresário tem funcionários em regime CLT. Aí isso traz uma preocupação maior, aí podem começar a aparecer o interesse ali por seguro-saúde, seguro de vida, seguro contra acidentes pessoais. Vai depender um pouquinho da cultura do empresário também, mas quando eu tenho funcionário CLT, faz mais sentido ou é mais fácil eu começar a pensar em seguro do que quando eu não tenho. Quando eu não tenho essa perspectiva de pessoas ali, a gente vai se protegendo de outra forma, tá? Pode passar, Pri. Quando a gente fala do conhecimento das soluções, então vamos lá, a gente perguntava assim para eles: quais dessas ofertas? Então eu listei e eu perguntava para ele: qual dessas ofertas você conhece, mesmo que só de ouvir falar, mesmo que você não tenha, o que você conhece daí? Então, o que esse público de MEI, micro e pequeno empresário sabem que existem quando a gente fala da oferta de seguros? Seguro alto, então, para a frota da empresa, que a gente está priorizando, claro, soluções empresariais. Seguro de vida empresarial, seguro contra riscos financeiros e seguro saúde odonto. Temos ali um 40% mais de empresários que conhecem essas soluções. Mas olha o que chama a atenção. O seguro alto, né, o seguro para a frota da empresa, ele é o mais conhecido, mas ele é conhecido por 55% do todo. Então, a gente tem 45% das pessoas, dos empresários, que desconhecem o serviço mais conhecido. Então, isso traz para a gente, isso abre para a gente uma janela de oportunidade. Fazer essas soluções serem conhecidas. A gente tem índices de conhecimento aí baixinhos, né? Se a gente pensar que eu poderia ter chegado ali no 100%, a gente tem um índice de conhecimento baixo. O que eu quero destacar para vocês? O seguro de riscos financeiros. A gente tem 44% de conhecimento dessa solução.
Quando a gente olha para a empresa de pequeno porte, 75% das entrevistadas conhecem essa solução. Então, olha só, seguro de riscos financeiros, ele é terceiro lugar ali em termos de conhecimento, mas ele tende a ser mais conhecido entre as empresas de pequeno porte do que junto ao MEI e ao microempresário. Então, é uma outra coisinha que eu queria destacar para vocês, tá? Todas essas caixinhas são destaques que saem, que descolam da média geral, para vocês poderem ir vendo aí. Pri, pode passar para a gente. Quando a gente pergunta, né, sobre essa solução, o que você conhece, a gente pergunta assim também. O que você perguntaria sobre essas soluções? Tá bom, você falou que conhece sobre seguro para frota. O que você sabe sobre isso? Você tem alguma dúvida a respeito dessa oferta? E mesmo as pessoas que conhecem ou que dizem conhecer, já ter ouvido falar essas 3 soluções, ainda têm dúvidas a respeito delas. Então, as pessoas falam assim, poxa, quando a gente fala em seguro alto, né, seguro para frota, frota pressupõe caminhão? Carro pequeno também entra? Carro furgão também cobre? O que é frota? Quando a gente fala do seguro, é a proteção para carga, eles vão perguntar, poxa, o ressarcimento é feito em produto ou é em dinheiro? Cobre a nota toda? Não cobre? Então, veja, eu conheço sobre isso, mas eu não conheço muito bem. Eu ainda tenho dúvidas a respeito dessas soluções. Quando a gente fala de seguro-saúde, poxa, pode ser feito para o sócio só, mesmo se eu não tiver funcionário? Ou não, a minha empresa tem que ter funcionário para eu poder fazer um seguro-saúde no meu CNPJ? Então, são dúvidas que existem mesmo entre aqueles que manifestam conhecer as soluções. E a gente vê também, pode passar, Pri, a gente vê também, pode fazer as caixinhas aí aparecerem, acho que tem mais umas 2. Isso. O que essas frases, elas... Pode voltar. Joia. O que essas frases mostram para a gente? Que a gente vê também, reforçando essa ideia do desconhecimento, o seguinte, quando eu falo para os empresários, poxa, que seguro que você nunca viu, mas que você acha que deveria existir, seria interessante para você aí no seu negócio. Eles vão verbalizar algumas situações que nós, profissionais dos setores, sabemos que já existem, que são soluções que já existem. Talvez com um nome mais rebuscado ou não, mas são coisas que a gente consegue oferecer enquanto né, profissional da área. Então, olha lá, eu vou ter uma pessoa que vai falar assim, podia ter um seguro equipamento, por exemplo. Eles vêm, fazem uma vistoria e se ela quebrasse, o seguro cobria. O outro vai falar, de repente, o seguro, se a pessoa ficar uns 3 ou 4 meses com dificuldade, ter o seguro, ter um apoio. Então, a gente vê que quando a gente fala de seguro, seguro empresarial, os índices de conhecimento são baixos. Quando eu conheço, eu ainda tenho dúvida, e existe um interesse por coisas que eu não sei que existem, né? Que já são formatadas como uma oferta do mercado para o público. Então, é isso que a gente reforça aqui, tá? Depois, pode passar, Pri? O que a gente fez? Nós perguntamos aquela listinha de seguros, seguro para frota, empresarial, saúde, acidente pessoal, uma lista de ofertas empresariais. O que a gente perguntava para os corretores? Porque, poxa, o empresário, ele tem dúvida. E a gente sabe que o corretor, ele é uma figura muito importante dentro do nosso mercado. Vamos ouvir esses caras também, vamos ver como é que eles estão em termos de proximidade das ofertas empresariais. O que eu quero destacar aqui? Tem uma tabela muito grande, cheia de números, mas eu tenho 4 linhas dessa tabela para destacar que eu deixei mais em evidência aí na tela. Primeira coisa, vejam comigo que a primeira linha ali é uma linha de não conheço. Então, é o corretor falando assim para mim, eu não conheço sobre esse assunto, eu não conheço muito sobre essa oferta. Vou pegar o número máximo ali, ó, em riscos cibernéticos, eu tenho 45, arredondando, 45% dos corretores falando, não conheço bem sobre essa oferta, não domino esse seguro, não sei muito sobre ele. Então, veja que junto ao corretor também existe uma oportunidade de explorar melhor as soluções, ajudar os corretores
a saberem mais sobre os assuntos, certo? O que vocês vão ver em azul mais escuro são os percentuais mais altos. Então, vejam, ali na linha do não conhece, quais são os seguros menos conhecidos pelos corretores? Riscos cibernéticos, riscos financeiros, transporte, previdência, viagem, capitalização, tanto como instrumento de garantia, quanto como incentivo. Então, a capitalização ali, ela também tem algum desconhecimento junto aos entrevistados, os corretores que foram entrevistados. Aí a gente tem esses mesmos seguros, esse mesmo grupinho, numa linha de eu conheço pouco e eu nunca comercializei porque acho difícil trabalhar com eles. Olha lá, são os mesmos. Então, os seguros que existe o maior desconhecimento são também aqueles que existe uma barreira no sentido de é difícil vender, então eu nunca vendi, porque eu conheço pouco sobre isso. Reforça ali o que a gente viu na linha anterior. Quais são as soluções que os corretores manifestam ali que eu conheço sobre esse assunto, eu comercializo, ele é simples de vender, que está ali mais no domínio dos corretores entrevistados? Os outros, né? A gente vai ter o auto, o vida empresarial, saúde, odonto, acidentes pessoais, viagem, responsabilidade social, o seguro fiança e o seguro patrimonial, que é a terceira linha que está em evidência na nossa tela. Terceira e a quarta linha acabam sendo ali as ofertas de seguro que os corretores mais conhecem e acabam comercializando. Esse mapa, essa tela, ela pode ficar difícil da gente ver. Então, a gente vai para o mapa, pula ali para mim, Pri. E o que esse mapa pode, eu vou, à medida que eu vou falando, isso. O que esse mapa vai mostrar para a gente? Olha só, ele é mais feio do que difícil, tá, pessoal? Então, vamos olhar para ele devagarinho, que a gente vai fazer entender aqui. Eu tenho nas bolinhas cinzas todo o nosso portfólio de soluções empresariais, tá? Então, eu tenho ali, ó, riscos cibernéticos, riscos financeiros, transporte, todos eles. E vejam que a gente tem soluções próximas uma da outra. Então, se a gente for ali naquele círculo preto, naquela elipse preta, o que eu tenho ali? Eu tenho seguro contra riscos cibernéticos e contra riscos financeiros. Esses seguros, eles estão muito perto de um código. Esses códigos estão aqui na minha cabeça, mas tá tudo escrito aí do ladinho do slide para vocês, tá? Ele tá do ladinho do código 19898. O que é isso? Não conheço. Então, o risco cibernético e o risco financeiro são os principais desconhecidos junto aos corretores. Depois deles, ainda ali numa posição um pouquinho mais sensível, a gente vai ver quem? A capitalização como garantia, a capitalização como incentivo e a previdência empresarial. Eles estão perto de outro código, ó, 23212, 23333. O que é isso? 2 e 3, né? Esse 2 e 3 que começa aí, ele está falando assim, ó, eu conheço pouco sobre isso, ou eu conheço muito pouco sobre isso. Então, da esquerda para a direita no nosso mapa, a gente está avançando em conhecimento. Quanto mais à direita, mais as ofertas, né? À direita estão posicionadas as ofertas mais conhecidas. Então, essa é a leitura aqui. E aí a gente tem uma outra coisa para destacar, que vai ser a elipse amarela ali, que é o seguro de responsabilidade civil. O que a gente tem? Ele é considerado fácil de vender. Então, ele é ali, ó, 1, eu comercializo, e 45, é fácil ou muito fácil de vender. Embora eu conheça pouco ou muito pouco. Então, teoricamente, esse é um seguro que se vende apesar do pouco conhecimento, não sei se eu posso chamar de insegurança, mas do menor domínio do corretor, ainda assim é um produto que se vende, que é fácil de vender. Então, a gente está colocando ali de cima para baixo a facilidade de vender. Esse é o mapa que coloca ali pertinho as ofertas que fazem mais sentido em termos de conhecimento, comercialização e dificuldade de comercialização na visão do corretor. Pode passar, Pri, a gente vai comentar sobre todos eles.
Então, se a gente olhar para as outras áreas desse mapa, pode ir. O que a gente tem ali? Ó? O viagem corporativo, ele é dissonante entre os corretores. Por que a gente fala que ele é dissonante entre os corretores? Ele está bem no meio do nosso mapa. Eu não sei direito se as pessoas... ele está meio desposicionado ali. Ele está perto do código 5633. O que é o código 5633? Eu conheço, eu já vendi, ele é meio complicado de vender. Ele não é fácil nem difícil. Ele é meio ali, nem. Então, é um cenário bem intermediário o seguro viagem corporativa. Embora eu saiba, embora os corretores tenham ali, reconheçam um domínio na solução, eu não vendo mais, é difícil de vender, enfim, ele está ali meio que num limbo, né? Num cenário neutro dentro do nosso mapa. E outro que vai ter uma posição intermediária é o seguro fiança. Por quê? Porque ele é comercializado, é difícil de ver. Ele está aqui, né? Ó. Se a gente pegar o 5.6, eu conheço, mas alguns vendem, alguns já venderam. Por quê? Porque alguns acham fácil, alguns acham difícil. O seguro fiança, ele é aquele menos disposicionado. É o que a gente encontrou dentro da amostra de entrevistados, uma maior variação na opinião dos corretores frente a ele. E aí, por último, lá na última tela, a Pri pode avançar um pouquinho, a gente vai ter aqueles que eu conheço, é fácil de vender, eu trabalho com ele, e aí a gente vai estar falando do vida, do patrimonial, do odonto, do saúde, do acidentes pessoais, a outra listinha ali. Então, a ideia desse mapa é a gente conseguir entender quem está onde, qual solução ela é mais sensível sob o ponto de vista dos corretores, tá bom? Pode caminhar, Pri, acho que a gente falou de todos eles, falamos aqui também, pode seguir. Joia. Bom, da mesma forma que nós perguntamos lá para os empresários, existe alguma solução, alguma proteção que você acha que deveria existir, mas não existe, você nunca viu? E eles falaram para a gente algumas coisas que já existem, né? O que acontece aqui nos corretores? A mesma coisa. A gente pergunta para os corretores: poxa, você acha que o empresário precisa de alguma solução que as seguradoras ainda não oferecem? E aí o corretor também vai trazer algumas coisas, algumas não existem, mas outras demandas aí do corretor, elas são equivalentes às soluções que já existem, a coisas que o mercado já trabalha. Então, reforça o desconhecimento a respeito de soluções empresariais dentro do nosso mercado. Pode passar, Pri. Falando sobre a experiência atual com o seguro, então, o que a gente perguntava aqui para as pessoas? Pode ir. O que a gente queria entender? O adotar um seguro, né, para minha empresa, de onde vem esse impulso? Por que eu vou ter um seguro para o meu negócio? E o que a gente viu? Que, na verdade, os empresários, eles já sabem de seguro, eles já têm a proposta de valor de um seguro muito clara no seu mindset enquanto pessoa física. E ele transporta isso para o seu papel como pessoa jurídica. Então, o que a gente vai ver aqui? Esses empresários, eles já tinham um seguro alto antes de ser empresário. Aí eles fazem um seguro para a sua frota. Eles já tinham seguro saúde. Aí eles fazem o seguro saúde para a sua empresa. Alguns já tinham o seguro de vida. Aí eles fazem o seguro de vida para a sua empresa. Então, é isso que a gente quer dizer aqui, que ele já tinha o seguro e depois, não necessariamente no momento de abertura do negócio, tá? Depois que ele se torna empresário, porque a gente viu que no momento de abertura do negócio, o seguro ele é mais discreto, mas depois, com o tempo, ele vai trazer o que ele tinha como pessoa física para uma realidade pessoa jurídica também. E aí isso vai envolver seguro-saúde, seguro-odonto, seguro de acidentes pessoais, porque ele já sabe sobre seguro, ele já entende a proposta de valor
disso, tá? Pri, pode ir passando. Aqui eu acho que a gente vai ter algumas animações que só estão escrevendo o que, na verdade, eu já falei para vocês, tá? Pode ir de novo. O que eu queria, aqui só um pouquinho, o que eu queria destacar aqui para vocês? O seguro patrimonial, né? A voz do empresário, o jeito do empresário falar, ele não fala seguro patrimonial. Ele fala assim: eu tinha um seguro para minha casa, e aí eu contratei um seguro contra incêndio. Então ele vai falar assim, um seguro contra incêndio. Ele não vai falar seguro patrimonial, né, para minha empresa. Seguro para minha casa é um seguro residencial. Seguro para minha empresa, eles falam seguro contra incêndio. Ele sabe que existe outras coberturas além do incêndio? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a forma dele se comunicar é seguro contra incêndio. Isso sugere, e aí é só uma sugestão, é só um insight, de que dentro de toda a proposta de valor, todo o atendimento do seguro patrimonial, o incêndio é uma preocupação importante. É assim que ele se comunica com a gente, tá? Pode ir, primo. Bom, para os corretores, o que a gente perguntou? Então, eu já entendi a relação do empresário com o seguro, e agora eu quero entender a relação ou a realidade da carteira PJ dentro das corretoras e da realidade ali dos corretores. Para estes entrevistados, a gente perguntou: você prospecta, você trabalha com clientes pessoa jurídica? E 53% dos entrevistados, e aí é um número um pouquinho diferente, acho que a gente viu algum número parecido, né, lá antes, mas aqui a gente tem 53% das corretoras, dos corretores, falando: sim, eu faço isso com regularidade. Qual que é a parcela dos corretores que não trabalha PJ? É essa de 18,6% aí. Então, a gente tem 84% das corretoras, dos corretores, trabalhando com soluções para a pessoa jurídica. Então, é um segmento que tem o interesse e tem ali a atenção dos corretores. O que a gente vê no gráfico de barrinha? Que essa regularidade, né, do trabalhar com o seguro pessoa jurídica, ela varia de acordo com o tempo da corretora. Então, se a gente juntar aqui, a gente vai ter corretoras mais novas fazendo com mais regularidade essa prospecção de cliente PJ do que ali aqueles que têm mais de 15 anos de atuação. Esses que têm mais de 15 anos de atuação, eles fazem com menos regularidade essa atividade, e é junto a esses que a gente encontra aqueles que falam: olha, eu já fiz, mas eu não devo fazer por enquanto, eu não devo voltar a prospectar o PJ. Então, as corretoras mais experientes, com maior tempo de atuação, talvez um pouquinho mais distantes ali do segmento, dessa atuação junto com a pessoa jurídica, tá? Pode ir, Pri. A gente perguntava para os corretores, né? Então, tá bom, alguns fazem isso com regularidade, alguns já fizeram e não fazem mais. Então, fala para mim, o que você acha disso? Quanto você concorda ou não com essas coisas aqui que eu tenho para te falar? Então, vamos olhar para a primeira barrinha, e a frase que a gente estimulou ali foi assim: quando meu cliente PJ solicita um seguro que não faz parte do meu portfólio, eu busco uma seguradora para me informar sobre o produto. 85% dos corretores falam que eu faço isso mesmo. Então, veja que existe sim um interesse do corretor em trabalhar as soluções pessoa jurídica. Quando ele não tem no portfólio dele, ele vai atrás. Ele quer ir atrás para poder atender esse cliente, certo? O que a gente vê também? Segurados pessoa jurídica costumam realizar também os seguros individuais e familiares com a minha empresa. Então, olha só, os corretores, eles atendem a pessoa, e esta pessoa, ela é PF e PJ. Então, existe ali um atendimento generalizado quando a gente fala da relação cliente e corretor.
Daqui, o que a gente vai destacar como, ó, não faz sentido? O pensamento dos corretores não é esse. Comercializar seguros para cliente PJ envolve muita responsabilidade, por isso eu prefiro não atender esse público. Isso não é verdade. De novo, reforça a barrinha de cima. Os corretores, eles têm sim interesse, não tem medo, não tem segurança, não tem nada disso. A gente vai trabalhar com esse tipo de solução também. E quando o segurado pede para retirar coberturas da apólice a fim de baratear o seguro, eu prefiro não comercializar. Olha só, a gente tem uma parcela maior ali, vermelhinha, né, laranjinha, de corretores que estão discordando disso. Por quê? Porque eu vou oferecer aquilo que faz sentido para a realidade do meu cliente, pessoa jurídica. A gente falou disso lá no início e a gente está reforçando aqui. O corretor ele vai desenhar uma solução que faça sentido para o seu cliente, tá bom? Pode passar, Pri. A gente chega no significado de seguro e aí pode ir, faz aparecer aí toda a figurinha para a gente, vai terminar nas caixinhas brancas. A gente perguntava assim para as pessoas: por que ter um seguro? O que significa? Acho que deu, Pri. O que significa ter um seguro para você? E aí os empresários eles vão explicar, cada um à sua maneira, eles vão explicar para a gente o que significa ter um seguro. E aí eles vão falar, ó, o meu bem está garantido, tem uma comodidade, se acontecer alguma coisa eu tenho para quem recorrer, né? Eu tenho quem vai me ajudar, eu sei que eu não vou ter dor de cabeça, o meu futuro vai estar preservado, ter seguro é me prevenir de problema. Então, quando a gente olha para todas essas justificativas aqui, a gente vê o quê? Que no centro de tudo isso, eu tenho o conceito de tranquilidade. O seguro, ele representa tranquilidade para os empresários. E aí a gente vai ver que cada seguro vai ter um papel ali dentro desse todo da tranquilidade. Quando a gente fala do seguro de vida, existe a tranquilidade no sentido de os meus filhos vão estar amparados, né? A minha família não vai ficar desamparada. Então, o seguro de vida ele traz tranquilidade. Quando a gente fala do seguro saúde, do auto, do residência, por que ele é tranquilidade? Porque, poxa, se acontecer alguma coisa, esses seguros vão resolver o problema para mim. Então, cada seguro ali, ele tem uma característica, ele é explicado, ele é justificado e defendido de uma forma, mas todas essas formas levam para esse conceito da tranquilidade. Então, o que significa o seguro? Significa tranquilidade. Cada um à sua maneira. Pode ir, Pri. Quando a gente fala com os empresários, né, sobre, de novo, uma escalinha ali de concordam ou não, o que a gente vai ver? Que os empresários, eles reconhecem o seguro, além de ser tranquilidade para ele, enquanto empresário, ele também é uma forma de valorização do funcionário. Então, olha lá, 88% dos empresários vão falar, oferecer um seguro saúde ou um seguro de vida é uma forma de valorizar os funcionários da minha empresa. Então, o seguro ele tem esse papel da tranquilidade, mas ele também é um valor agregado ali dentro da sua, né, da sua equipe de trabalho. Então, está ali ó, a valorização e a tranquilidade como as características que mais fazem sentido quando a gente fala com os corretores. Olha uma outra coisa importante aqui embaixo também, né? Lá na última barrinha. Não preciso saber qual é a seguradora, porque eu confio na orientação do meu corretor. Eles confiam no seu corretor. Tanto que eu faço meu seguro PJ, seguro PF, todo mundo com o mesmo corretor, ótimo. Mas eles precisam saber qual é a seguradora. A seguradora ela tem um papel importante ali. Então, a gente vai ter só 30% que concordam ou 70% que discordam, que não precisam saber qual é a seguradora. Qual é a seguradora é uma coisa importante, sim, tá bom? Pode passar, Pri. A gente bota, né, numa escalinha de importância todas aquelas ofertas de seguro. Então, a gente fala assim, olha, qual seguro para você é o mais importante? Se você tivesse que abrir mão de alguma... Você tem lá as suas soluções de seguro. Se você tivesse que abrir mão de alguma delas, qual você abriria? Primeiro,
52%, arredondando ali, 52% não abriria mão de nenhuma das apólices de seguro que tem como pessoa jurídica hoje. Então, o seguro, ele está lá, ele faz muito sentido, eu não abro mão de nada disso, 52% dos empresários. E aí a gente vai tentar colocar em ordem de importância os seguros dentro das empresas. E aí a gente vai ver o quê? Do mais para o menos importante. O seguro patrimonial, ele vai ter ali um peso alto dentro de importância, e ele não é mencionado como pouco importante. Então, a gente vai ter o patrimonial, ele é muito importante. O seguro alto, ele também está entre os mais importantes, embora, se a gente for fazer o saldo ali, né, o mais menos, o mais versus o menos importante, o patrimonial sai na frente. Eu não tenho ninguém que vai falar que ele é pouco importante, e ele é mais importante num peso 18,5% ali. E aí os outros vão aparecendo nessa ordem: seguro alto, seguro contra riscos financeiros, o seguro transporte, e essa é a nossa listinha, ok? Pode passar, Pri, acho que a gente já está finalizando. Aí a gente percebe o seguinte, né? Você contrataria outro seguro? Sua empresa hoje, ela precisa de mais alguma proteção? E a gente vai ter ali uma parcela, na verdade, todas essas justificativas são de não, eu não preciso de outras soluções. Então, o que a gente tem de solução hoje está atendendo bem a maioria dos nossos entrevistados. Então, tá lá, eu estou satisfeito com os seguros que eu tenho, eu não tenho necessidade no momento, né, alguns, falta recurso, falta budget, então não faz muito sentido pensar nisso, mas os dois primeiros ali, a gente pergunta, você precisa de mais alguma coisa? E aí eles vão falar, não, eu não estou precisando de mais nada no momento. Pode ir, Pri. No processo de contratação, vamos entender um pouquinho a jornada de contratação do seguro. Primeira coisa, como é que você fica sabendo que existe uma coisa que chama seguro empresarial? Por meio do banco, por meio do gerente do banco. Então, lembra que abrir uma conta PJ está ali entre as principais providências quando eu me torno empresário. Nesse momento, ou próximo ali a esse momento, ele é abordado pelo gerente do banco, oferecendo uma oferta de seguro empresarial para ele. Então, a gente vai ver que temos uma parcela grande de pessoas, de empresários, que tem um primeiro contato com as soluções empresariais via o gerente do banco, porque passar lá pelo banco é uma das primeiras coisas que ele faz quando se torna empresário. Os corretores de seguro também atuam ali como canal de informação. Eles também falam do seguro, apresentam o seguro, mas eles são principalmente fonte de consulta, fonte de informação. Poxa, ouvi falar sobre seguro empresarial, deixa eu falar com o meu corretor. Então, a gente tem essa situação aqui. O gerente do banco, ele é o principal canal de divulgação. Os corretores também falam de seguro empresarial com os seus clientes, mas eles são muito consultados como ouvi falar que tem, me fala a respeito. Então, se eu quero saber sobre isso, eu vou buscar informação com o corretor no qual eu confio, tá? Pode ir, Pri. Então, a gente vai quantificar aqui, ó. Como é que você ficou sabendo, né, que existe seguro empresarial? Olha lá, 47% dos entrevistados falaram. Foi o gerente do banco que me apresentou. Então, quase metade aí fica sabendo sobre o assunto via gerente do banco. Os outros canais, eles acabam sendo mencionados ali com um percentual menorzinho. Então, só quantificando, pode ir, Pri? Só quantificando aqui a importância, né, o papel do gerente do banco na promoção desse tipo de soluções. E os corretores, como é que eles trabalham? A gente vê que, a gente perguntava aqui para eles, né? Quando o seu cliente, ele busca um seguro empresarial, como é que você trabalha? E aí a gente vai ver que 72% dos corretores, eles oferecem mais de uma seguradora e mais de uma cotação da mesma seguradora para os seus clientes. Então, é um hábito aqui, pelo menos junto aos corretores que a gente entrevistou, fazer mesmo um portfólio de soluções para apresentar para o cliente escolher.
Trabalho com várias seguradoras, trabalho com várias ofertas dentro de cada seguradora, e ali dentro daquelas opções o meu cliente vai escolher o que faz mais sentido para ele, tá? Então é assim que acontece. Pode ir, Pri. O que a gente perguntava aqui também, né? A gente tentava relacionar com quem ele contratou o seguro empresarial e por que que ele optou por isso. Então, vamos entender aqui por que contratar um seguro com o banco, por que contratar junto com o corretor. Então, é isso que a gente foi buscar. O que que a gente vê? Tanto o gerente do banco quanto o corretor, eles têm um percentual um pouquinho mais alto de justificativas em torno de confiança. Então, eu contratei com o gerente do banco porque eu confio nele, ou eu contratei com o meu corretor, que já me atende, porque eu confio nele, e segurança. Então, confiança, segurança, relacionamento, está ali em torno do gerente do banco e do corretor que eu já conheço. Um corretor que eu não conheço, por que você contratou uma solução empresarial com um corretor que você não conhecia? Porque foi prático, porque foi cômodo. Talvez a gente esteja falando aqui de uma abordagem ativa, eu não conhecia, falei com ele, contratei dele mesmo. Talvez a gente tenha ali uma questão de comodidade justificada por uma abordagem ativa, né? E o diretamente da seguradora, a gente já vai ver mais pulverizado ali, todas as barrinhas mais ou menos do mesmo tamanho, mas a gente vai ter a 3 ali. E além da segurança e da questão de relacionamento, a seguradora vai trazer com 12, arredondando, 12% de preferência por contratar direto da seguradora, a questão das condições comerciais, o preço, a tarifa, enfim, a parte financeira dessa negociação acabou sendo uma das justificativas para contratar direto da seguradora. Pode passar, Pri? O que é importante na hora de contratar um seguro? Então, olha só, para o empresário, a gente perguntou assim: quando você vai contratar um seguro empresarial, o que é importante para você? Temos aqui um ranking: a cobertura, então, o que está dentro, o que está fora da minha pólice, o preço, a clareza nos critérios para a cobertura, ele não quer ser surpreendido numa eventualidade. Então, a regra do jogo aqui precisa estar clara. Depois, a seguradora, e quando a gente fala de seguradora, a gente está falando da marca, atendimento, agilidade no ressarcimento e burocracia para ressarcimento. Esse é o ranking. Então, se a gente tivesse que pensar, poxa, o que o nosso empresário vai olhar primeiro ali dentro do processo decisório dele? Cobertura e preço. Essas são as duas coisas mais importantes. A mesma coisa, pode passar, Pri? Mais ou menos na mesma linha, a gente perguntou, pode ir? Mais ou menos pode ir? Foi? Aí. Mais ou menos na mesma linha, a gente perguntou para o corretor: poxa, quando você vai compor um portfólio de soluções empresariais para oferecer para os seus clientes, o que é importante? O corretor ele vai falar: olha, quais seguradoras vão trabalhar comigo é importante, e o quanto eu conheço sobre essas soluções é importante também. Então, ele vai priorizar a seguradora e o conhecimento que ele tem a respeito do tema para compor o portfólio de soluções empresariais. E o que é importante para você na hora de escolher a seguradora com as quais você vai se relacionar? Aí a gente vê o quê? Que tudo que a gente listou como opção de resposta para ele tem importâncias muito parecidas. Do primeiro ao último, a gente tem uma diferença ali de 5 pontinhos de importância, que estatisticamente não é relevante, é como se fosse um empate técnico. Então, tudo isso é importante na escolha da seguradora. Em primeiro lugar, facilidade de contato. Em segundo lugar, agilidade no processo de cotação. Então, a gente está falando ali, se a gente juntar essas duas coisas, a gente está falando de alguma forma de atendimento. Então, o atendimento da seguradora, bastante importante na hora de escolher com quais esses corretores vão se relacionar, tá bom? Pode passar, Pri? E aí a gente finaliza com já entendi o mercado, entendi que os corretores têm ali uma questão de conhecimento, entendi como é que ele escolhe. Deixa eu ver se os corretores estão precisando de alguma coisa aqui em termos de atuação no dia a dia. Então,
quais dessas coisas são importantes para ele como material de apoio, como recurso para ajudar o corretor na sua rotina de venda? O que a gente vê? Todos os entrevistados vão falar: poxa, o atendimento da seguradora é muito importante para mim no dia a dia. Então, 100% ali dos corretores vão falar que o apoio técnico da seguradora é muito importante como um recurso para ele de dia a dia. Ter dados de mercado, estatísticas do segmento, para poder usar como argumento de venda, também é muito importante para os corretores, está lá 83% de importância. E dentro dessas coisas que a gente mapeou, o que é menos importante? E não sei nem se dá para falar que é menos, não é que não é importante, é menos importante, porque 57% dizem que materiais físicos, banner, panfleto, materiais diversos, que a seguradora puder me oferecer como apoio para venda, é importante também. Tá bom? Acho que é isso, Pri. Acho que a gente fechou aqui. Deixa eu ver o próxima tela. Isso. Acho que tem mais uma. A gente fecha com uma tela da CNSEG, 11h50. Estou aqui no meu horário. E é isso, pessoal. Esse foi um recorte da pesquisa que a gente desenvolveu. Muito obrigada, Dani. Excelente apresentação. Fechamos aí o estudo. Essa foi a contribuição do grupo de trabalho para o mercado segurador, o grupo que é formado por membros das nossas seguradoras associadas. E a gente está ali desde, né, Paula, de 2019, tentando identificar esses gaps, e acho que agora o grupo conseguiu, né, entregar informação e informação consistente e super importante para o setor, para a gente poder avançar no nosso intuito de levar proteção não só para as pessoas físicas, mas também para os pequenos negócios que movimentam aí grande parte do nosso produto interno bruto, né, a nossa atividade econômica. Em relação às apresentações, a gente vai solicitar autorização, né, aos painelistas para poder disponibilizar. As perguntas, dado o tempo, não sei se tem aqui, acho que já foram sendo respondidas, né, pelo chat. E se caso tenha alguma que não tenha sido respondida, a gente vai responder em paralelo, vai responder direto ao participante, né? E terminamos por aqui. Muito obrigada a toda a nossa audiência. E o material vocês receberão, né, dos panelistas que vão autorizar. Quem está inscrito, quem participou, vai estar recebendo o material. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Denis. Obrigada, Dani. Paula, obrigada. Trabalho cumprido, né? Finalizamos. Graças a Deus. Obrigada a Ótima toda a entrega. comissão. E é que uma comissão é feita para as seguradoras, é feita para o setor de segurador, é feita por colaboradores das seguradoras para entregar informação, estudos relevantes para o setor, para a gente continuar apoiando a economia, a nossa atividade econômica. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só agradecer e parabenizar a Comissão aí de Inteligência de Mercado, vocês aí. Belo trabalho aí da Daniela, né, da equipe. Muito bom. Parabéns. Obrigada, pessoal. Bom dia para todo mundo. Um abraço.